Olá pessoas, bem-vindos ao canal Português Fácil com o professor Luciano França. Se é novo por aqui, inscreva-se no canal, dê um like, ative o sininho para receber as notificações com as próximas videoaulas e não perder nada. Hoje nós vamos trabalhar a parte 3 de interpretação de texto. Como interpretar texto verbal não literário. Porque na próxima videoaula nós vamos trabalhar como trabalhar texto verbal literário, ok? Então, vamos lá. Como interpretar texto verbal e não literário? O que você aprenderá nesta videoaula? Entender o que é um texto verbal e um texto não literário. Conhecer os seguintes fatores da textualidade: a coerência, coesão, informatividade, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade. Por que aprender isso? Porque à medida que você conseguir identificar os fatores, você vai saber interpretar bem um texto. E também, para interpretar texto, requer muita leitura, ok? Então, vamos ao ponto número 3. Identificar o tópico frasal dos parágrafos, ou seja, as ideias principais. Identificar a ideia global ou central do texto, que será explicado detalhe por detalhe. Identificar a linguagem formal. Então, vamos ao próximo slide com as explicações. O texto verbal é aquele que apresenta apenas linguagem escrita em sua composição. O texto não literário é aquele que transmite informações em sua composição. Então, hoje nós vamos trabalhar o texto verbal e ele na situação de não literário, ou seja, que transmite informações. Vamos ao próximo slide. Conhecer os fatores da textualidade. Quais são os fatores da composição do texto? Temos a coerência, que corresponde ao sentido do texto em sua estrutura global, evitando inadequações e contradições. Coesão corresponde à parte interna do texto, estabelecendo a linguagem de sentido lógico entre as frases, através dos pronomes, advérbios, conjunções, sinônimos e outros. A informatividade corresponde à forma como o autor do texto passa a mensagem. A intencionalidade, o que o autor pretende na produção daquele texto. E a aceitação corresponde à interação com o texto e compreensão da mensagem pelo leitor. A situacionalidade trata da importância do texto, a adequação, o público, o objetivo e assim sucessivamente. E por último, a intertextualidade, é o envolvimento de um texto com outro. Tudo isso nós vamos trabalhar agora dentro do texto. Veremos. A coerência textual, que está aqui em azul, corresponde, como nós vimos, à situação geral do texto, de uma forma geral. Então, vamos aqui. Nosso texto, ou seja, o texto aqui, o Homem e o Terceiro Milênio, ele está coerente com a estrutura. A estrutura do texto dissertativo argumentativo é que ele deve defender uma tese através de argumentos. E aqui tenho um parágrafo, 2, 3, 4, 5. Ou seja, tem que ter pelo menos 3 parágrafos. Aqui tem até mais. Então, de acordo com a estrutura, nós temos introdução, desenvolvimento, conclusão, temos os parágrafos, então está um texto coerente quanto à estrutura dissertativa argumentativa. Temos também a coerência entre os argumentos. Na introdução, você apresenta os argumentos. No desenvolvimento, você tem que defender a ideia dos argumentos apresentados na introdução. E a conclusão, fazer o fechamento. Então, vamos ver se está coerente? Aqui nós temos o argumento 1, populações imersas em completa miséria. Aqui está aqui, ó, miséria, legiões de faminto. Ou seja, está coerente pela ordem dos argumentos. Aqui eu tenho, a paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais. O argumento 2 está aqui, ó, guerra do Vietnã e da Coreia, as quais provocam o grande extermínio. Então, o argumento 2 está aqui desenvolvido. E o argumento 3, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Então, está aqui no desenvolvimento do argumento 3, é o equilíbrio ecológico. Então, o que é que acontece?
tudo que foi apresentado na introdução foi coerentemente desenvolvido aqui na parte do meio do texto. E isso caracteriza uma coerência. O que seria uma incoerência aqui? Se você trocasse os argumentos, falasse de outra coisa que não apresentou na introdução, ou trocando a ordem. Você começaria aqui pelo meio ambiente, depois imersas em completa miséria e depois trocando a ordem. Então isso seria uma incoerência. Então o que você apresentou na introdução deve hierarquicamente ser desenvolvido. E na conclusão, fazer o fechamento sobre tudo que você escreveu no texto. Então aí está toda a parte de coerência textual. O que seria coesão? A parte de coesão está em vermelho. Nós vamos aqui mostrar algumas situações. Primeiro, existe a coesão entre os parágrafos. Então está aqui, ó, chegando ao terceiro milênio, depois vou embora. Já é um recurso de coesão, que dá uma ideia contrária ao texto, através da conjunção adverbial concessiva. Aqui nós temos o além disso, que dá uma ideia de soma. Temos aqui uma outra preocupação, mostrando que há continuidade do parágrafo, e tem um sendo assim, que é um recurso de conclusão. Então os parágrafos estão todos concatenados com o recurso de coesão. A coesão também acontece dentro do texto, através dos pronomes, como nós vimos, através das preposições, através de vários conectivos, de sinônimos e assim sucessivamente. Então vamos ver aqui alguns recursos de coesão. Nós temos aqui, ó, esse pois, que já é uma explicação da frase anterior. Chegando ao terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos. Pois, com valor de porquê, porque existem. Então aqui nós já temos um recurso de coesão por explicação. Mais adiante nós temos aqui o estas, que é uma retomada de algo que foi falado antes. Ó. Embora o planeta disponha de riquezas incalculáveis, estas, ou seja, as riquezas incalculáveis, mal distribuídas e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho uma substituição, né, de uma palavra anterior. Quer entre estados, quer entre indivíduos. Aqui nós temos uma, por exemplo, conjunção alternativa. Aqui, mais embaixo, nós temos aqui o que. O que é um pronome relativo, ou seja, ele está substituindo uma palavra anterior aos inúmeros conflitos internacionais, os quais, então, os inúmeros conflitos internacionais está sendo substituído pelo que. Daí ele se chama pronome relativo, é um recurso de coesão. Aí nós temos aqui as preposições, ó, o em aqui, que é a preposição normal, tem o da, que é a contração de di mais a, ok? Está ligando também as frases. Temos aqui o que novamente, como um pronome relativo. Temos aqui o para que é uma conjunção adverbial final. Então é isso aí. Os recursos de coesão, eles servem para ligar as frases, para conectar as orações entre si, ok? E agora, informação. A informação, ela vem através do desenvolvimento, né? É no desenvolvimento que o autor vai explicar todo o conhecimento de mundo dele no texto. Por isso, como nós vimos, informatividade, né? A intenção do autor corresponde à tese que ele defende. No caso, o homem e o terceiro milênio é a intenção dele. O que é que ele quer defender, o que é que ele quer mostrar para o leitor, que ideias ele quer mostrar, tentar convencer o leitor sobre o homem e o terceiro milênio. Então a intenção dele aqui é essa, ok? É passar a mensagem sobre o homem e o terceiro milênio de forma convincente. E a situacionalidade, né, que está ligada à importância para o público. Qual a importância desse texto? Um texto dissertativo argumentativo é importante porque ele vai participar de uma concorrência pública, não é? Então é destinado ao quê? Ao examinador. Alguém vai examinar, então a situação é essa. A situação desse texto é para prestar um concurso público, para prestar uma prova do Enem e assim sucessivamente. Cada texto vai ter sua situacionalidade, ok? Bom, então nós temos também a parte de intertextualidade que eu vou explicar mais adiante, né? Então vamos lá. Tópicos frasais e ideia central do texto. Todo texto ele tem um tópico frasal e ele tem uma ideia global. Como o nosso texto foi dividido em parágrafos, aí nós temos o parágrafo 1, que está lá em verde, populações imersas em completa miséria.
seria o tópico frasal, a ideia central. Já as outras ideias são chamadas de ideias secundárias, porque elas ajudam a principal a transmitir a mensagem. No parágrafo 2, que está lá em vermelho, a paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais. No parágrafo 3, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Ou seja, quando você for interpretar um texto, você tem que separar os parágrafos e ver qual o tópico frasal ou ideia central de cada um. E depois que você somar as ideias de cada parágrafo, aí você elabora uma frase em forma de um rascunho, né, na prova que você estiver fazendo, e a ideia global do texto, ideia global central do texto, será a que você vai somar. O argumento 1, argumento 2, argumento 3, dependendo do texto. Então, ó, somando as três ideias, nós temos a ideia global do texto. Aqui eu tenho o tópico frasal de cada parágrafo, que é a ideia principal, e somando elas, nós temos aqui a ideia global central do texto. Mesmo com a chegada do terceiro milênio, o homem não conseguiu resolver o problema que preocupa a todos, pois ainda há pessoas na miséria, conflitos internacionais e um sério desequilíbrio ecológico. Então, é assim que nós interpretamos texto da esfera dissertativa argumentativa ou textos simplesmente informativos, não literários. Por quê? Porque as ideias vão estar no sentido denotativo, ou seja, as perguntas vão ser elaboradas e as respostas devem ser no sentido real. Ok? E para finalizar, vamos ver o que é intertextualidade. No texto que nós estamos trabalhando não tem intertextualidade. Se tivesse alguma consideração assim, segundo fulano em sua determinada explicação, aí pronto, aí esse segundo já estaria dizendo que o texto teria intertextualidade. Eu vou apresentar aqui um exemplo de intertextualidade. A Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, e a propaganda da Bombril. Aqui nós temos a Mona Lisa e aqui nós temos a propaganda da Bombril, produzida com base no texto de Da Vinci. Então, o que é que acontece aqui? Aqui nós temos uma relação de intertextualidade. Ok? É isso aí. Espero que você tenha entendido esta videoaula. Muito obrigado por mais uma videoaula. Sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.